Vamos para a tão prometida abordagem da medida provisória 927, tão falada e tão comentada hoje. Essa medida provisória, ela visa regulamentar alguns aspectos das relações de trabalho durante esse período de calamidade pública. E já no seu artigo 1º, ela já traz aspectos bastante controvertidos, especificamente no seu parágrafo único do artigo 1º. Por quê? Essa medida provisória diz que ela se aplica durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, e para fins trabalhistas, e aqui está o aspecto controvertido, constitui hipótese de força maior nos termos do artigo 501 da CLT. Esse artigo 501 da CLT, essa parte da CLT, iniciada pelo artigo 501, ela fala realmente de situações de força maior, enfim, dificuldades que o empregador possa enfrentar para manter os seus empregados e manter a sua própria atividade econômica diante de fatos alheios à sua vontade. Uma das situações regulamentadas, eu já coloquei aqui para vocês, que é a previsão contida no artigo 503, que dispõe sobre a possibilidade de redução salarial, mas como eu já expliquei, esse artigo não foi excepcionado pela Constituição Federal de 1988. A outra situação disposta nessa parte da CLT fala do pagamento de uma indenização aos empregados no caso de dispensa nesse período de força maior. Mas especificamente em relação a essa previsão, eu preciso de um tempo apenas para falar sobre isso. E hoje eu quero abordar especificamente a medida provisória 927. Então foge um pouco do escopo aqui, mas eu prometo a vocês que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa previsão aí de força maior e o pagamento dessa indenização e rupturas do contrato de trabalho nesse período de calamidade pública. O que eu quero falar especificamente nesse vídeo é da previsão polêmica contida no artigo 2º da medida provisória. Lembra na reforma trabalhista de 2017, que começou propagado, negociado sobre o legislado? Aqui o legislador está de parabéns, ele conseguiu ir além do negociado sobre o legislado. Ele está falando do pactuado individualmente entre partes desiguais, em que eu tenho uma parte suficiente, prevalecer sobre tudo e qualquer coisa. E aí, hoje, eu observei nas redes sociais, na mídia, muitos comentários do tipo, nossa, agora enterra mesmo o direito do trabalho, agora tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ensinou, pode esquecer. Não pode esquecer, não. Tem saída, várias saídas, inclusive, tá? Então, olha só. Esse artigo 2º dessa medida provisória diz que, durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos e legais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal. Por óbvio, né? Só faltava suspender a Constituição Federal, né? Bom, então em relação à Constituição Federal não se discute, não é mesmo? Portanto, aquele rol de direitos mínimos previsto no artigo 7º da Constituição Federal são entendidos como indisponíveis. Portanto, apenas nas hipóteses, nas situações que a própria Constituição Federal permite a flexibilização, somente nessas situações é que eu posso transacionar esses direitos. A exemplo, na situação que eu já coloquei para vocês de redução salarial, que a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º, só permite mediante negociação coletiva. Então, aqui está a primeira resposta.
essa medida provisória no artigo 2º permite acordo individual por escrito entre empregado e empregador reduzindo o salário? Não, não, é inconstitucional. Há proibição expressa na Constituição Federal, tudo bem? A questão, então, maior aqui é a prevalência desses acordos individuais em relação a direitos previstos em acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho e na própria CLT, em outras leis infraconstitucionais. Veja, não é bem assim, né? Por quê? No direito do trabalho, como eu já expliquei para vocês, existe um princípio, e princípio é basilar. Se você esquecer esse princípio, se você não aplicar esse princípio, você destrói o sistema, ou seja, você não tem mais direito do trabalho. E, portanto, um desses princípios é o princípio da norma mais benéfica, que inclusive está expressamente previsto no artigo 468 da CLT. Portanto, em uma futura, eventual ação trabalhista, o legislador vai considerar o estado excepcional de que fala aqui essa medida provisória? Sim. Todavia, o aplicador do direito, ele também vai considerar os princípios que orientam as relações de emprego? Sim. Então, além desse artigo ser questionado à luz do princípio da norma mais benéfica e do artigo 468 da CLT, esse princípio, né, essa norma, esse artigo 2º, ele é passível de controle de convencionalidade. Por que controle de convencionalidade? Porque esse artigo, ele fere a Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho. Convenção essa que consagra a importância da participação sindical, a participação do sindicato nas negociações referentes a condições de trabalho. Além de ser passível de controle de convencionalidade, esse artigo 2º é passível de controle de constitucionalidade, tendo em vista que o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, consagra as negociações coletivas, enaltece, tem uma preferência em relação às negociações coletivas. Artigo esse que é lido em conjunto ao artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, que diz que compete, cabe, reconhece que os sindicatos é que são representantes, é que devem atuar na representação e na assistência dos empregados. Então, nós já vimos aqui que esse artigo, além de ser passível de controle de constitucionalidade, é passível de controle de convencionalidade. E por que esse artigo se distingue do malfadado discurso do negociado sobre o legislado e vai além? Porque com a reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, existe aquela ideia de que a negociação coletiva prevalece sobre disposições legais, não a Constituição, mas sobre normas infraconstitucionais. No entanto, não podemos esquecer que a lógica, né, desse discurso do negociado sobre o legislado está em discussão no STF e teve repercussão geral reconhecida justamente para verificar se normas coletivas, principalmente no que dispõe lá o artigo 611-A da CLT, podem legislar em sentido contrário a direitos previstos em legislação infraconstitucional. Isso está sub júdice, isso está sendo discutido no STF, tá? E aqui, portanto, se está em discussão no STF, se norma coletiva que é realizada mediante a atuação do sindicato, né, tem a sua constitucionalidade questionada, você imagina um acordo individual entre pessoas que não estão na mesma posição jurídica, entre pessoas em que uma das partes é reconhecidamente hipossuficiente. E eu estou dizendo reconhecidamente pelo próprio ordenamento jurídico,
pela própria Constituição Federal, como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores. Portanto, imaginar e se socorrer do artigo 2º para dizer que toda e qualquer espécie de acordo individual que for realizado nesse momento entre empregado e empregador, à luz desse artigo, deverá necessariamente ter a sua validade reconhecida, não é verdade. Nós estamos vendo aqui que é altamente questionável em uma demanda judicial, tá? Então, quer dizer que não há caminho? Há caminho, como eu já mencionei. E o caminho constitucional é assistência sindical. Não esses acordos individuais. Sob pena, como eu já afirmei aqui, de a situação lá na frente, em uma demanda trabalhista, tá? Esse empregador se vê em situação pior do que a antes de ter feito esse acordo individual, tá? Portanto, nesse momento, como eu já frisei, não adianta flexibilizar direitos sem apresentar uma contrapartida. A contrapartida que me parece que sobressai aqui desse artigo é a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. Quer dizer, então, que implicitamente, nesse acordo individual, estará previsto que o empregado não poderá ser dispensado após o término da calamidade pública por 1 ano? Prevê uma espécie de estabilidade? Não é o que me parece que está previsto aqui. Mas flexibilizar sem uma contraprestação não é espécie de flexibilização que se aceita no direito do trabalho, tá? Portanto, cautela ao ler e aplicar esse artigo 2º, porque ele não tem a sua aplicabilidade nessa literalidade que está aqui. Principalmente, como eu já expus para vocês, diante da própria Constituição Federal, norma máxima do nosso ordenamento jurídico e do direito internacional, tá? Do tempo que a gente tem aqui nesses vídeos, esse foi para comentar para vocês sobre o artigo 2º. Eu vou gravar depois um outro vídeo para vocês comentando sobre a suspensão do contrato de trabalho por qualificação profissional, que foi revogado, mas não é bem assim. Valeu, gente. Até mais.